Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero comentar uma matéria que saiu na CNN Brasil e que pode bugar aí a cabeça dos esquerdistas. Porque eles são aquelas pessoas que acreditam que com Dilma o amor venceu e com Bolsonaro a ditadura venceu. Ficaram 4 anos gastando energia, gastando tempo, né, para colocar na cabeça dos incautos que o presidente Bolsonaro era uma pessoa horrível e que estava implementando uma ditadura no Brasil. Porém, como diz aquela velha frase bíblica, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas antes de eu dar continuidade, eu peço a todos vocês que se inscrevam, compartilhem, dê o seu like e comente. Me sigam nas redes sociais, todos os links estão na descrição desse vídeo. E preste bem atenção nessa matéria para você entender, né, que o Dilma não é tão o cara assim quando o amor vence, vamos dizer assim. Governo Lula não assina a declaração da ONU contra Ortega. Eu vou ler a matéria para vocês entenderem a situação. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, permaneceu em silêncio durante reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU na sexta-feira, dia 3, sobre a situação dos direitos humanos na Nicarágua e ações autoritárias e violentas do presidente Daniel Ortega. De acordo com um grupo de especialistas da ONU, o governo nicaragüense cometeu violações sistemáticas dos direitos humanos, as quais constituem crimes contra a humanidade. Na época das eleições do ano passado, onde estava lá o Dilma e o Bolsonaro, o pessoal da direita tentou mostrar para os incautos aí que o cara do amor não era tanto assim, não era tão amoroso assim. Ele é amigo do presidente, ditador, enfim, da Nicarágua, e ele apoiava o ditador da Nicarágua. E isso já é um grande alerta para quem para pensar sobre toda a situação. Se você apoia uma pessoa que comete violações sistemáticas dos direitos humanos, provavelmente você fará o mesmo no país que você vai comandar. Pelo menos é assim que eu penso. E só para você ter uma ideia, né, foi exposto na época que lá na Nicarágua, Daniel Ortega estava perseguindo religiosos. Eu cheguei a ver um vídeo de uma mulher, tá, que é cristã, e ela comentou sobre um episódio que aconteceu com ela, né, bem ruim, tá, para não falar uma outra palavra aqui, pelo simples fato dela estar com uma Bíblia na mão. Existem vídeos que foram expostos mostrando que padres estavam sendo proibidos de fazer missa, sair de suas casas. Eles perderam todos os direitos como religiosos, ou seja, se você é cristão na Nicarágua, você não tem o direito de adorar, né, a Deus no país. E isso é uma violação dos direitos humanos, porque as pessoas são livres para ter a religião que elas quiserem. Além disso, freiras foram expulsas, né, do país, pessoas foram presas por fake news, ou seja, por simplesmente falar aquilo que o governo não concorda. E lembrando a todos vocês que muitas das vezes as pessoas perguntam assim: como que um cara como esse, o Daniel Ortega, conseguiu se tornar o presidente da Nicarágua, que ele é desde 2007, né? Ele tem até uma história muito parecida com a do Lula, porque ele foi presidente, depois ele foi preso, ficou um tempo afastado da política e depois voltou, venceu as eleições e está até hoje aí na presidência cometendo essas violações. Então, voltando, como que esse cara conseguiu se tornar novamente, né, foi reeleito para presidente, né, na Nicarágua? Saiu uma matéria aqui no estado de Minas que está assim: partido que ameaçava a reeleição de Ortega é inabilitado na Nicarágua. Isso na época da reeleição dele. Ou seja, todos os partidos que eram contra a sua reeleição praticamente deixaram de existir. Muitas pessoas que se candidataram, enfim, que estavam ali ao lado do pessoal que era opositor, foram presos. E aí, né, minha gente, fica muito fácil de você ganhar. Se você concorre com você mesmo, é claro que você vence a eleição. E para mostrar para vocês como que o Dilma e o Ortega são assim amigos, um concorda com o outro, além
de seus partidos, né? Só para vocês saberem, o partido tanto do Daniel Ortega como o partido do Lula fazem parte do Foro de São Paulo. Então, daí você já nota que tem alguma coisinha aí, né? Mas saiu uma matéria aqui no Correio do Povo que tá assim: ditador da Nicarágua apoia Lula após o primeiro turno das eleições no Brasil. Estamos com vocês. Ou seja, Daniel Ortega apoia, né? No caso, apoiava o Lula, né? A vencer as eleições aqui no Brasil. Se um ditador apoia um candidato, é porque esse candidato concorda com a sua ideia, sua visão de mundo. Você concorda comigo? E só para relembrar aqui para vocês, porque relembrar é viver, saiu na época uma matéria na CNN Brasil que tá assim: governo autoritário de Daniel Ortega tira a CNN do ar na Nicarágua. Ou seja, o presidente, o ditador da Nicarágua, ele é tão democrático que ele não gostou, né, de alguma coisa que a CNN falou ali, né? Provavelmente foi algo contra o seu governo. E o que ele fez? Claro, ele tirou do ar, porque essas pessoas são assim: se você fala contra mim, você não tem direito de falar. A democracia vermelha é dessa forma: você só pode falar se for em favor daquilo que eu coloco no país, ou seja, do meu projeto de poder. Então, daí você já nota que é muito estranho você ver o novo governo ou desgoverno, né, desse Dilma que a gente tem aqui, não assinar, não querer participar exatamente contra a Nicarágua, no sentido dela estar passando por violações sistêmicas dos direitos humanos. Se o cara é o cara do amor, é a favor da liberdade, da democracia, como eles gostam de falar, eu pergunto pra você, principalmente você que fez a letra, você acha isso normal? Coloque aí nos comentários, pois eu quero saber. E mais uma vez falando, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mesmo que seja tarde, porque agora o que nós temos é o cara que, de forma aberta ou não, apoia o ditador, o presidente, enfim, da Nicarágua. Faz o L.